João 9, 8, 54. Eu creio que Adolfo Bernardo Schneider deve ter se inspirado nos textos bíblicos para escrever esse texto. Texto número 2 dos achados poéticos de Adolfo Bernardo Schneider, nunca publicados, escritos em papel já quase se desfalecendo nas mãos. Em alguma parte do Velho Testamento está escrito que, notando em seus semelhantes algo diferente, que havia provado tanto da árvore do bem como também da árvore do mal, Deus disse a Adão e Eva: multiplicai-vos e povoai a terra. E como ao primeiro casal lhes fossem nascendo os filhos, notaram que não eram exatamente iguais uns aos outros, pois como estava tudo no começo, não existia uniformidade ainda, apesar de serem rebentos do mesmo casal. Pois tendo Adão e Eva saído diretamente das mãos do Criador, eram seus filhos muito mais sensíveis, possuíam seus genes mais maleável, adotando-se ao meio ambiente que o cercava. Não sabiam que Deus, em sua sabedoria, em sua previdência, sabendo com antecedência como tudo haveria de ser, havia disposto tudo assim. E como o espaço que os rodeava era infindo e em toda parte tudo era bonito e agradável, pois tudo ainda ontem havia sido paraíso, que somente o homem haveria de destruir. As famílias que se haviam constituído se foram afastando umas das outras, mudando-se para longe, formando assim tribos e mais tarde povos. E como os ambientes em que viviam esses primeiros povos fossem diferentes, umas das características essenciais do paraíso, também houve com o tempo adaptações da fala, pois eram as línguas desde o começo imitações dos sons que ouviam, dos animais, dos pássaros, nos ares, nas águas e nas profundezas da terra. E como havia tamanha diversificação em tudo, na paisagem, na fauna, na flora, enfim, em tudo que os rodeava, também as línguas se foram distanciando entre si. Alguns povos se foram afastando para o norte. Seus olhos, que eram de um jeito, à medida que se afastavam em direção ao norte, e como Deus não queria que ficassem sem cor, determinou que se tornassem azuis. Pois não suportando a intensa claridade dos trópicos, foram se movimentando em direção ao norte, procurando climas mais amenos, onde houvessem menos calor. Mas afastando-se do calor, encontraram o frio, os gelos e a neve, e sua tez, que antes era bronzeada, tornou-se pálida. O frio lhes fez alongar os cabelos, que procuravam proteger o corpo contra as intempéries. Inclusive se desenvolveu a barba, que tornou-se cerrada, quando seus antepassados quase nenhuma barba haviam apresentado em clima mais quente. Em compensação, outros povos, os quais em climas mais amenos haviam sentido calafrios e que apresentavam cabelos e olhos negros, foram à procura do maior calor nos trópicos. Foram se deslocando em direção ao sul, onde ao meio-dia o sol ardeava seus raios perpendicularmente. Os olhos eram pretos e suportavam assim facilmente a maior claridade, e os cabelos, de geração em geração, se foram transformando. Não havia necessidade de cabelos compridos. O calor do meio ambiente recusava cabelos compridos, que incomodavam. Exigia, porém, um cabelo mais compacto, pois não usavam cobrir a cabeça. E assim se formou a carapicha dos povos negros, e também sua pele mais escura, que assim melhor resistia à insolação. Era a própria natureza que assim nos fazia evoluir. Assim eu penso. Se a verdade é, o meu pensamento acredita que sim.